Você planejou uma viagem no cruzeiro para curtir, passar um tempo de folga, de férias, né? Um passeio com a família e de repente tem uma batalha. Como foi isso? É, rapaz. A gente imagina você, né? O cruzeiro. Aí eu vou falar pra você aqui na câmera aqui. Imagina você fazer a viagem da sua vida, né? Aquela viagem que você tem que parcelar em 12 vezes. Eu nunca tinha viajado, né, num cruzeiro, né? A gente é simples, né? Mas a gente foi uma viagem que era, vamos dizer assim, um sonho, né? Pra gente. E aí ficamos aquela coisa de família, e tal, vamos com toda a família. E fomos para esse cruzeiro com muita expectativa e tal. Só que o que acontece, pastor? Foi bem realmente assim. Depois que a gente começou a viver esses mistérios. Esse cruzeiro aconteceu há pouco tempo, acho que foi final do ano passado. Então eu já estava vivendo nesses níveis de libertação, estava vivendo nesses níveis de cura. Então entra o que a gente está falando. Dependendo do nível que você entrou de batalha, o Senhor requer de você é muito mais vigilância, muito mais proteção. E eu não tinha vivido isso. Então, como eu nunca tinha chegado nesse patamar e feito uma viagem, então eu não sabia como é que era. Então eu fui para esse cruzeiro assim, inocentemente, né? Eu não sei cada um, né? Mas enfim. E aí começou o que aconteceu comigo. A gente começou a ser muito atingido por setas lá. O meu filhinho pequenininho, de 3 anos, ele tem visão aberta. Então ele vê as coisas, ele fala, tô vendo um bruxa, vejo não sei o quê, vejo as coisas, vê monstro. Então ele tem visão aberta. Então começou a acontecer o quê? Ele começou a ser muito atingido lá. E aí ele começou a ficar muito chato, muito crítico, não quis usar as coisas. Então começou a dar tudo errado lá. Tinha uma salinha de criança, ele não entrou na salinha de criança, ele não queria comer nada. Então começou a estressar a gente. E a gente não conseguia curtir. Dali a pouco eu comecei a discutir com a minha esposa, começou a dar briga entre nós ali, começou a se tornar uma viagem ruim. Depois acabei perdendo a minha carteira lá. Começou a acontecer coisas que, né, foi gerando transtorno e só problema. E acabamos, se tornou uma coisa que a gente. E aí, quando foi no primeiro dia, era uma viagem de navio. Assim, e aí eu comecei a sentir que a gente. Falei, alguma coisa estranha tá aqui. E aí eu, mesmo assim, mesmo em viagem, eu continuei fazendo as minhas orações. Mas eu sentia que era fechado. O céu era fechado. Era guerra ali. Tá? E aí, imagina você, se você vai pra uma viagem, por exemplo, que é num hotel, numa cidade do lado, você fala, meu, tá ruim aqui? Pego minhas coisas e volto, né? Agora imagina você tá num navio em alto mar, como é que volta? Não tinha como fazer, eu falei, vou ter que ficar aqui. E aí gerou mais um peso ainda, porque a gente não queria mais ficar lá. A gente queria vir embora. E não tinha o que fazer, tinha que ficar. E aí a coisa só foi piorando. Cada dia que passava, a gente tava sofrendo mais. E aí chegou um dia, eu estava descendo as. Ah, outra coisa aconteceu. O meu filhinho saiu andando pelo navio, sozinho. A gente deixou ele com o meu filho mais velho no quarto, imagina. Menino de 3 anos. Abriu uma porta pesadíssima que ninguém acredita como que ele abriu aquilo. Muito dura de abrir. Ele saiu andando pelo navio inteiro de 3 anos sozinho. Desceu até o andar dos tripulantes. Aí foi achado por alguém lá. E a gente passando aquilo, a única hora que a gente saiu um pouquinho pra tomar um café com a minha esposa, o meu filhinho olhou pra cima, não viu o mais velho, que tava numa beliche, falou, eu tô sozinho, eu vou sair. Abriu a porta e saiu. E livramento, tudo, aquela preocupação. Depois fomos confrontados pela liderança do navio. Ela falou, como que você faz um negócio desse? Sabe, como se fosse a gente que tinha sido irresponsável e não era isso. Então a gente ficou e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Quando foi no penúltimo dia, eu tava descendo as escadas e eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, a gente não aguenta mais ficar aqui. Fala pra mim o que que tá acontecendo aqui. Me explica o que que tá acontecendo, porque tá difícil, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. A gente tava sofrendo lá. E aí aí na mesma noite, a gente entrou em batalha espiritual. Meio visão, meio sonho, meio pessoalmente, não dormia, acordava e voltava. E aí eu comecei a ter aquela visão espiritual, em que eu entrava em batalha espiritual com o demônio ali. E eu conheço uma irmã, e aí vinha assim, era uma escola, eu vi uma escola, e a gente tinha que orar pelas pessoas.
E aí tinha uma irmã que eu reconheço, eu sei que ela tem muita autoridade espiritual. É a missionária nossa que tá com a gente lá. E aí ela estava nesse sonho. E quando ela orava, o demônio não saía. Aí vinha pra mim assim, meu Deus, se essa mulher tá orando e o demônio não tá saindo, o negócio é feio aqui. E aí ficou e eu via que ela ia orar por outras pessoas e aquele demônio ficava. Aí eu falei, já era, sobrou pra mim. Aí eu ia orar. Quando eu colocava a mão na cabeça dessa mulher que tava endemoniada, era uma guerra ali. Saía, voltava, saía, voltava, saía, voltava. E eu fui cansando. Aí aquela guerra durante a noite. E eu sabia que aquele negócio pesado e você acorda, volta, entra de novo na visão. E aí eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força. Eu não... Sabe aquele desespero assim, de falar assim, eu não tenho mais força. Esse demônio vai me arrebentar. E aí eu falei assim, Senhor, me dá força agora que vai ser minha última vez que eu vou expulsar. E eu fui, peguei todo o meu ar assim, em nome de Jesus, sai agora. Aí aquela pessoa caiu no chão e era uma mulher com cabelo preto. Quando ela caiu no chão, pastor, o cabelo dela começou a serpentear assim, ó. Começou a serpentear e começou a ficar gigante. O cabelo dela era curto, normal assim, de mulher, né? Mais ou menos desse tamanho o cabelo. O cabelo dela começou a ter uns 10 metros de cabelo assim, a serpenteando. Ela no chão. Ela levantou de novo e falou no meu ouvido assim, ó. Aqui você não tem autoridade. Pega essa daí. Nesse lugar você não tem autoridade. Aqui não. Aqui quem manda sou eu. E eu vou acabar com a sua família. Quando esse demônio falou isso no meu ouvido, eu dei um pulo da cama. Eu dei um salto da cama. E eu olhei pra frente. O demônio estava na minha frente. Na frente da cama, assim, ó. Fisicamente. Acordou. Fisicamente, assim, eu vi o contorno todinho dele. E ele tava na minha frente, assim, aí ele pegou e ele viu que eu tinha me levantado e ele pegou e saiu de cena. Olhei no relógio, 3 em ponto da manhã, 3 horas da manhã, horário de guerra. E aí foi aquela batalha, aquela loucura, levantei e comecei a orar, expulsar. Isso no cruzeiro, no último dia de viagem, guerreando na madrugada e chorando e guerreando e pedindo pra Deus misericórdia, porque falar da tua família, né, é muito forte, muito pesado. E essa experiência foi muito, muito, muito... E aí eu tive o entendimento que aquele demônio que apareceu pra mim, ele tava em cima de mim. A gente tava em guerra ali naquele momento, né? E aí ele tava explicando, e eu teve um entendimento. O Senhor tava me explicando por que eu tava sofrendo. Por que eu tava sofrendo a semana inteira? Porque eu estava num lugar em que a autoridade maior não estava comigo. E aí você sabe, né? Você que conhece o Podercast aí, já acompanhou bastante, sabe que a autoridade é o que está acima de tudo. Então, você pode ter poder, você pode ter unção, você pode ter dons, mas se você estiver num lugar onde a autoridade não está na tua mão, quem manda lá é quem tem autoridade. E aí eu sabia, né, que tinha Buda lá em cima, tinha uns negócios, tinha uns quadros de sacrifício nos corredores. Depois eu fui falar pra todo mundo, né? Eu comecei a juntar, depois que eu tinha vivido, eu comecei a juntar as peças, né? Eu falei, esse negócio aqui tá consagrado. É consagrado a uma entidade, que é uma potestade, aquilo. É consagrado a uma potestade. E ali a autoridade era dele. Eu fui entrar na casa do bicho. E aí não tinha como, né? E aí eu sofri. E aí depois que eu voltei de lá, eu voltei enfermo. Ainda voltei doente. Fiquei uma semana ruim, ainda me recuperando. E aí voltamos, depois superamos, entramos nas batalhas e vencemos. E estamos aí até hoje. Mas foi uma experiência assim, e o que veio pro meu coração é assim... você que é ministro do Senhor, que carrega a autoridade de Deus, pense bem onde você vai. Saiba onde você está indo, ore ao Senhor, porque para mim, Luciano, Cruzeiro nunca mais.